Fala galera, bem-vindos à primeira parte da aula de tabela dinâmica em sistemas de planilha eletrônica. Para a nossa aula é importante que vocês tenham o LibreOffice dessa versão 6.4.2 ou a mais recente do momento em que você estiver acessando essa aula, certo? Para realizar o download da suíte LibreOffice é nesse endereço aqui, libreoffice.org, baixe já, LibreOffice novo, também está na descrição do vídeo. É importante que vocês utilizem essa daqui para que a execução do que vocês irão fazer no computador de vocês sejam os mesmos passos que eu realizarei no meu computador. Lembrando que o conceito geral de tabela dinâmica do LibreOffice, do Excel ou de qualquer outro sistema de planilha eletrônica é exatamente o mesmo. Pode mudar a localização do botão onde você vai gerar a tabela dinâmica, mas a execução básica é a mesma. É a mesma forma básica de você chamar uma tabela dinâmica. Outro ponto importante, para nós fazermos essa tabela dinâmica de uma forma mais produtiva, é importante que nós tenhamos algum conjunto de dados bem grande, alguma base de dados bem massiva, para que a gente consiga fazer uma análise de dados interessante, uma tabela dinâmica com mais filtros. E existem vários lugares onde você consegue acessar legalmente base de dados grandes, a maioria dados públicos, que permite que você faça isso tudo. Vou dar como exemplo os dados abertos da Prefeitura de São Paulo, que está nesse endereço aqui, Prefeitura de São Paulo, gov.br, dataset, link da descrição também na descrição do vídeo, e o conjunto de dados do governo federal, dados.gov.br, onde existem diversos bases de dados abertas que você pode utilizar nos seus estudos sem nenhum problema, que são as que nós vamos utilizar nas nossas aulas, certo? Onde você pode baixar ela aqui, não precisa fazer cadastro nem nada, o dado ele é de acesso público, todo mundo tem direito ao acesso a esses dados, assim como também a manipular esses dados para fins, obviamente, legais. Bom, feito isso, vocês baixem a tabela de dados. Eu já baixei a base de utilização de tags por alunos das escolas públicas de São Paulo. Eu dei uma reduzida no arquivo, peguei só 3 diretorias regionais, certo? Existem mais diretorias do que essas, davam 20 mil e poucas linhas, porém eu reduzi para diminuir o risco de travamento durante a gravação do vídeo, principalmente porque o programa de gravação de tela consome muito recurso. Então, para não ter risco de travamento durante a videoaula, vou utilizar esse recurso, diminuir um pouquinho a planilha eletrônica, porém, independente do tamanho da planilha, a execução é a mesma da tabela dinâmica. O único problema é se o número de dados for muito baixo. Se o número de dados numa tabela dinâmica for muito baixo, não vai ter muita opção da gente fazer filtragens, fazer uma análise de dados mais poderosa em cima disso. Então, desse tamanho de 3 mil linhas está ótimo. E existem bastante colunas aqui com resultados também, então é bem legal de se trabalhar. Vamos lá, primeira coisa, vamos entender o que essa tabela, essa base de dados aqui, ela dá para nós. Bom, ela dá no primeiro momento o código da diretoria regional e o nome da diretoria regional, a sigla, o tipo da escola, se a escola é MF, EMEI, qual tipo de escola qual o tipo de funcionamento dessa escola, o nome da escola, o bairro que essa escola está, o distrito, qual que é a série dessa escola e o total de alunos de cada série. Percebam que a mesma escola, por exemplo, essa escola Alípio Correia Neto, ela aparece várias vezes na planilha. Por quê? Porque ela possui várias séries, certo? Cada linha é correspondente a uma série. E cada linha correspondente a uma série possui um número de alunos total, alunos que possuem a tag e os que não possuem a tag. E, obviamente, o número de alunos totais é o resultado dos alunos sem tag com os alunos com tag, certo? Bom, podemos fazer, em primeiro momento, uma tabela dinâmica simplesmente para filtrar o nome das escolas e mostrar o nome da escola somente uma vez. Digamos que você precisa somente numerar as escolas com uma tabela dinâmica, ou simplesmente uma tabela mais simples que pegue o número de escola e mostre o número total de alunos que cada escola possui. Vamos lá. No Calc, a inserção de dados da tabela dinâmica é feito automaticamente. Você não precisa ficar escolhendo um intervalo de dados, embora você possa escolher um intervalo de dados também, igual é feito no Excel,
porém o cálculo ele acha automaticamente aonde estão as bases de dados e já selecionam ela. Caso exista mais do que uma base, ele dá a opção de você escolher entre as bases possíveis. Como que eu faço para criar a tabela dinâmica? Eu não preciso selecionar nada do dado intervalo de dados, não preciso fazer nenhum tipo de seleção. Eu venho em Inserir, Tabela Dinâmica. Feito isso, já vem a opção de seleção de dados. Eu só possuo uma base de dados na minha planilha, eu não possuo outra base. Então, se eu vir aqui nos intervalos nomeados, eu já posso escolher aqui. Feito isso, eu dou OK. Vai aparecer os campos disponíveis. Quais são os campos disponíveis? Os campos disponíveis da tabela dinâmica sempre serão a primeira linha de cada coluna, certo? É o nome de cada coluna. Feito isso, eu já vou saber qual que é as tabelas disponíveis. Código DESC, DRE, sigla DRE, tipo escola. E assim para frente, todos os campos possíveis vão ser os campos disponíveis. Outro ponto, é fundamental que a primeira linha de cada coluna possua um nome. Se caso não possuir o nome nessa primeira linha, a tabela dinâmica é impossível, porque é importante que o campo disponível seja nomeado. Pode acontecer de ter o mesmo nome duas vezes, então a tabela dinâmica vai colocar, por exemplo, eu tenho duas colunas com a escrita nome, vai ficar nome 1 e nome 2, não tem problema nenhum. Mas é fundamental que possua um nome, que não esteja vazia a primeira linha aonde estão os dados. É necessário possuir um nome. Bom, essa nossa primeira tabela dinâmica é uma tabela simples que ela vai mostrar quanto de aluno total cada escola possui. Somente isso. Até como uma forma de eu filtrar o nome das escolas para aparecer apenas uma vez e não em várias vezes como está aparecendo aqui agora. O que eu faço? Eu coloco nome de escola em campo de linha e total de alunos série ano em campo de dados. Bom, existem 4 possíveis inserções de dados aqui: filtros, campo de coluna, campo de linha, campo de dados. Nessa primeira aula só é interessante, só vamos abordar filtros, campo de linha e campo de dados. O que cada um desses campos faz? No campo de filtros, eu consigo colocar alguma dessas opções para ser um elemento filtrante da minha tabela dinâmica. O que é isso, professor? Vai ser uma forma de eu conseguir que apenas parte dos dados sejam interpretados por vez. Como assim? Eu vou colocar o filtro aqui de DRE, que vai ser o nome de cada diretoria regional. Isso vai permitir que eu faça a abordagem de todas as diretorias regionais de uma vez só, ou escolher uma ou algumas diretorias regionais para ver na mesma hora. Eu posso, a partir disso, fazer a filtragem de dados. Se eu vou permitir que todos os dados sejam apresentados, ou que sejam apresentados apenas os dados de uma única diretoria regional. Os campos de linhas são os rótulos que eu quero fazer análise de dados. Como, por exemplo, o nome, o CPF, qualquer dado que eu vou poder utilizar ele como marcador para, a partir desse marcador, eu procurar os dados que estão relacionados a eles. Como assim? O campo de dado em si é o que eu vou fazer a operação. Vai ser a minha soma, a minha contagem, vai ser o que eu vou operar. Vai ser o dado que eu vou fazer a operação matemática aritmética nele, certo? E o campo de linha é o elemento em que eu vou fazer a conexão, vai ser a rotulação desses dados. Por exemplo, eu vou colocar a escola como um rótulo para fazer a contagem, a soma, no caso, de todos os alunos que estão nessa escola. A escola é o rótulo, o total de alunos é o dado que vai ser manipulado, é a soma que vai ser feita. Não é somente soma a operação possível de ser feito na tabela dinâmica. Se eu clicar 2 vezes aqui em cima, mostra todas as funções possíveis de serem feitas a partir da tabela dinâmica. Soma, contagem, média, mediana e todas essas outras que nós não vamos abordar nessa aula, mas podemos abordar em aulas futuras. Dou OK para continuar, certo? Não preciso mexer em mais nada, existem outras opções, mas eu não vou manipular nesse momento. E clico em OK. Clicando em OK, o cálculo já vai criar uma nova aba, uma nova planilha no nosso Workplace.
aqui está o nome das escolas e automaticamente foi feito a soma de todos os alunos dessa escola. Se lembra do elemento do filtro? É aqui. Na primeira linha vai aparecer o filtro. O filtro é a diretoria regional e aqui eu posso escolher se eu vou fazer a manipulação dos dados de todas as diretorias regionais, de só uma ou de só algumas. Por padrão, sempre vem com todas selecionadas. Se eu for olhar aqui na nossa planilha dinâmica, nossa tabela dinâmica, nós temos aqui um resultado que, de todos os alunos que utilizam o transporte das diretorias, dessas 3 diretorias de São Paulo, nós temos 273.534 alunos, olhando para as 3 diretorias que estamos analisando nessa planilha. Eu posso aqui selecionar somente uma. Eu pego essa primeira aqui, que é a do Butantã. Seleciono ela e dou OK. Todos os dados já foram recalculados automaticamente e todas as escolas que não são da diretoria do Butantã já assumiram. E de 200 e poucos mil caiu para 48 mil alunos na tabela total. Beleza, essa daqui é uma tabela dinâmica simples, tá? Eu posso também utilizar a tabela dinâmica só para listar as escolas, colocar as escolas aqui de uma forma listagem para não ficar repetindo a mesma escola 2 vezes e fazer uma fórmula aqui na frente, certo? Se eu quiser utilizar uma fórmula na frente da tabela dinâmica e utilizar os dados da tabela dinâmica e calcular junto com a fórmula, não é nenhum problema, é possível fazer isso. Por exemplo, eu quero fazer um PROC-V aqui na frente, certo? Não é a solução mais inteligente, a melhor solução seria colocar uma outra tabela dinâmica aqui na frente, mas vamos fazer isso daqui. Eu vou colocar uma contagem aqui, um ponto C, de quantas séries existem em cada escola dessas. Eu sei que para cada linha existe uma série nessa escola. Então, se eu contar o número de vezes que aparece o nome da escola, eu sei quantas séries essa escola possui. Então, vamos lá. Bom, sabendo que o nome da primeira escola está na célula A4, eu venho em base, seleciono toda a coluna E, que é onde estão os nomes da escola. Para selecionar toda a coluna, eu clico aqui em cima, no cabeçalho, onde tem a letra E, eu clico nele, ponto e vírgula, A4, que é onde está o nome da primeira escola, fecho parênteses, Enter. Bom, eu sei que essa escola, Alcides Gonçalves, possui 9 salas. Por algum motivo eu coloquei PROC-V aqui, mas não é. Contagem de séries, né? Contagem de séries. E aqui eu posso colocar a média aluno série. Posso fazer uma média simples aqui na frente, igual o número de alunos de cada escola, dividido pela contagem de séries. Certo? É possível fazer isso, eu posso colocar fórmulas e tabela dinâmica trabalhando em conjunto, não é impeditivo, mas não é a solução mais prática. A solução mais prática é você fazer tudo em tabela dinâmica. É possível fazer isso, então é a solução recomendável até para ganho de tempo. Beleza? Mas é só para saber que se caso fazer mais sentido em alguma solução, que faça a produtividade aumentar, então é possível fazer isso caso seja necessário. Ok? Agora vamos fazer uma tabela dinâmica mais complexa, com mais filtros, com mais possibilidades. Primeira coisa, vou criar uma tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica, intervalo nomeado, pega todo no intervalo aqui de dados que existe e dou OK. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela dinâmica que permite a filtragem por bairro, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar novamente a diretoria regional e o bairro como filtro. É interessante frisar que o número de filtros, o número de campos de linha, o número de dados é ilimitado. Eu posso colocar o tanto de campos necessário em cada uma delas, não tem problema. E uma característica legal do LibreOffice é que ele permite que o mesmo dado seja um campo de linha e um filtro, certo? Vamos fazer isso aqui agora, por exemplo. Vou colocar o tipo da escola como campo de linha e como filtro.
não vai aparecer o campo de... Em cima, o tipo de escola... Perdão, tipo de escola não. Nome de escola. Campo de tipo de escola pode até ficar em cima como filtro, mas eu não quero aqui. Nome de escola e o nome de escola também como filtro. Quando acontece isso, o nome da escola vai ficar somente em campo de linha. Não vai ficar em cima dos filtros. Porém, vai aparecer o autofiltro no lado do nome que eu vou poder fazer a seleção desse dado. Eu vou colocar como campo de dados o total de alunos sem tag, o total de alunos com tag, o total de alunos série ano. Eu coloquei duas vezes o total de alunos série ano, porque eu vou colocar em uma vez soma e em outra vez média. Certo? Eu vou querer que apareça duas vezes o total de alunos, uma como soma e outra como média. Perfeito? Feito isso, eu vou aqui e dou OK. Só estou abrindo aqui para a gente poder visualizar melhor. Bom, da outra vez nós fizemos a conta para tirar a média e aqui já fez a média automaticamente. Todas as vezes que aparece o número, o rótulo da escola, né, a mão cooperadora aqui, já faz a média automática sem a gente precisar fazer feita aquela fórmula. Eu posso replicar o mesmo número tanto de vezes que eu quiser. Aqui no nome da escola eu posso fazer a filtragem como eu quiser, selecionando apenas uma escola, ou selecionando várias escolas, ou mantendo todas elas. E é legal assim, quando você faz automático sem uma fórmula, que essa linha total resultados, ela sempre vai dar o total geral. Isso é interessante para quando você vai fazer uma análise de dados de várias coisas, de várias escolas ou de vários clientes, não importa qual que seja a complexidade, você já tem um resultado total sem precisar fazer uma soma ou uma média no final. É muito bacana e te dá uma produtividade muito grande em cima disso. Bom, mostrando agora esse tanto de filtro que nós colocamos aqui, nós colocamos 3 filtros. Nós podemos da mesma forma selecionar apenas uma diretoria regional, excluindo todas as demais aqui do nome da escola. Vou voltá-las aqui. Eu posso escolher somente as escolas de um bairro, certo? Digamos que eu vou fazer uma análise socioeconômica. Eu posso pegar um bairro rico e pegar um bairro pobre e fazer o contraste, ver qual que é o perfil dos alunos que utilizam transporte público, ver quais são os bairros em que mais tem alunos utilizando transporte público e por aí vai indo. Novamente, o tipo de escola eu posso também filtrar se eu quero ver as escolas que são do modelo CEI, SESI, CEL, MF, MEI, SEJA e por aí vai indo, certo? E eu posso também brincar com esses dados da forma que eu quiser, filtrando aqui e tendo várias outras possibilidades. Quando eu clico em propriedades, aparece novamente aqui os campos layout da tabela dinâmica. Isso me permite que eu consiga modificar a tabela dinâmica que eu acabei de criar. Eu consigo aumentar ou tirar dados dela, deixar ela mais complexa ou menos complexa. Por exemplo, eu vou colocar agora aqui como um tipo de linha o tipo de escola, deixando a tabela um pouquinho mais densa. Tipo de escola, nome de escola. Eu posso colocar também o distrito aqui como campo de linha, só para constar esse dado. E eu dou o OK. A tabela dinâmica já foi alterada aqui. Ela cria mais os campos que eu criei aqui de rótulo de linha. Por padrão, ela não repete o nome aqui embaixo. Então, toda vez que tiver o espaço em branco, significa que a informação acima está sendo repetida. Por exemplo, aqui, essa escola Crucutu. Ela é uma escola que são distritos Parreireiros e o tipo de escola é um SESI. Embaixo, os dois campos estão vazios. Isso significa que esse distrito também é um Parreireiros e esse tipo de escola também é SESI. Da mesma forma, todas essas escolas que estão aqui, SEI Direct, que não tem nada aqui embaixo, significam que todas essas linhas em branco, abaixo delas também são SEI Direct. Aqui em Campo Limpo, essas linhas embaixo, até Capão Redondos, significa que todas elas são Campo Limpo e por aí vai indo.
tem como nós configurarmos elas para ficar repetindo o dado aqui embaixo, porém não é o objetivo da aula de hoje. Vamos deixar isso para a próxima aula. Bom, e da mesma forma eu consigo utilizar todas as informações como filtro e selecionar apenas um tipo, por exemplo, tipo de escola aqui, somente tipo CS, certo? Então aqui a gente pode saber que esse tipo de escola só existe duas escolas, essa Crucutu e Tenuente Porá. Provavelmente CS é um tipo de escola indígena. Eu posso pegar aqui SEI direto, SEI indireto e por aí vai indo, ver o tipo de escola que possuem e por aí vai indo. A partir disso, sempre lembrando, no final existe o resultado total de resultados que eu posso tirar uma análise já bem por cima do que está acontecendo. E com esses dados aqui, eu consigo fazer as análises que eu precisar utilizando a minha tabela dinâmica. Beleza, pessoal? Um ponto importante. Beleza, eu estou com a minha tabela dinâmica funcionando bonitinho, ela está cumprindo o meu objetivo, eu não preciso mais alterar ela. Do jeito que ela está aqui, ela está servindo para o meu fim. E eu vou utilizar essa tabela dinâmica para fazer o acompanhamento diário dela. O que acontece? A tabela dinâmica ela precisa ser atualizada e, diferentemente das fórmulas, ela não fica no mesmo caminho que você faz para calcular. Ela não está em dados calcular. Quando eu venho aqui em dados calcular, recalcular, ou como eu deixo dados calcular, autocalcular, para ficar calculando automaticamente toda mudança, a tabela dinâmica ela necessita que toda vez que a base de dados seja alterada, que você faça o recálculo das informações. Por quê? A tabela dinâmica ela funciona de uma forma segregada do resto da planilha. Ela precisa que você trate ela como algo diferente do restante da área de trabalho da planilha eletrônica. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Escola Alcides Gonçalves. Vamos pegar aqui na base e vamos imaginar que essa escola perdeu vários alunos Beleza. Vamos aqui para uma coluna onde tem alunos. Bom, hoje nós sabemos que essa escola possui 759 alunos. Se eu vier aqui na base e excluir esses 60 alunos e voltar para a tabela dinâmica, o número não foi alterado. Ela não calculou automaticamente. Se eu vier em dados, calcular, recalcular, não mudou esses dados. Por quê? Porque isso não é uma fórmula que é calculada. Eu preciso fazer a atualização dos dados da tabela dinâmica. Para fazer isso, eu venho em dado, tabela dinâmica, atualizar. Dados, tabela dinâmica, atualizar. Feito isso, o número mudou para 699. Ok? Só para lembrar, sempre que tiver uma alteração na tabela dinâmica, eu preciso, na alteração da base de dados que a tabela dinâmica está sendo alimentada, eu preciso vir em dados, atualizar, dados, tabela dinâmica, atualizar. Beleza? Feito isso, os dados vão ser atualizados e os resultados da tabela dinâmica serão mudados e ficará conforme a base de dados atual está. Beleza, pessoal? A primeira aula é isso. Só mesmo conhecer a tabela dinâmica e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!